Algo que você faz toda manhã sem pensar. Um gesto automático, quase invisível. Mas esse pequeno detalhe, que parece totalmente inofensivo, pode estar drenando sua energia desde o primeiro minuto do dia. E não tem nada a ver com sua dieta, nem com quantas horas você dormiu. Tem a ver com uma parte do seu corpo que você vem ignorando a vida toda. O umbigo. Sim, aquele ponto que a medicina reduz a uma simples cicatriz. Na verdade, é um dos centros energéticos mais esquecidos que você tem. Um interruptor silencioso que influencia sua vitalidade, sua clareza mental e sua estabilidade emocional. E toda manhã, sem perceber, você faz exatamente o necessário para desligá-lo. Durante séculos, culturas inteiras sabiam disso, não questionavam, protegiam. Na Índia, na China, no Japão, tratavam essa região de forma especial. Monges tibetanos jamais meditavam sem cobri-la. Os samurais, antes de entrar em combate, faziam questão de envolvê-la. Não era superstição, era compreensão profunda. Sabiam que ali havia algo a mais. Algo que hoje a ciência apenas começa a reconhecer. Seu segundo cérebro. O ponto onde nascem suas emoções, sua intuição e grande parte da sua energia. Neste vídeo, você vai descobrir o que está fazendo de errado todas as manhãs. Por que esse erro te desconecta do seu próprio poder? E como você pode reverter isso em apenas 2 minutos com uma técnica ancestral que pode mudar como você se sente desde o primeiro dia? Porque, sejamos honestos, a maioria das manhãs não começa com consciência, começa com pressa. O despertador toca, você olha o celular, notificações, café e uma mente que já começa no automático, mas sem presença. Fizeram a gente acreditar que a energia vem de fora. Cafeína, banhos frios, frases motivacionais que você repete sem sentir. Mas o que quase ninguém te diz é que essa forma de começar o dia desconecta o circuito mais importante do seu corpo, o seu centro. Enquanto você corre de um lado para o outro, esse ponto permanece exposto, vulnerável, frio e em silêncio. Ele começa a drenar sua energia. Você não percebe na hora, mas você sente. Esse cansaço estranho que não vai embora, essa mente nublada, essa sensação de estar desconectado de si mesmo. Não é que te falte energia, é que você está perdendo ela desde o núcleo, desde o centro que regula seu poder pessoal. As culturas antigas já sabiam disso. Comece a drenar seu abdômen antes de qualquer ação importante. Os monges tibetanos não começavam sua prática sem cobrir essa área. Porque eles entendiam algo que hoje parece esquecido. O umbigo não é apenas uma marca, é uma porta. Uma porta por onde a energia entra e sai. E quando você a deixa aberta todas as manhãs, sem intenção, sem consciência, é como dormir com a janela aberta em pleno inverno. Sua energia escapa e seu corpo tenta compensar isso. Tensão no abdômen. Energia é como um jeito de respirar. O umbigo é uma forma de respirar. O umbigo respira. O umbigo de se sentir vivo. Não porque eles precisem, mas porque sua fonte natural está desligada. E aqui vem a parte interessante. Tem 2 tradições. Começa a se aproximar dessa ideia. Essa região é chamada de segundo cérebro. Um sistema com mais de 100 milhões de elementos que se comunicam diretamente com o seu coração e com a sua mente. Quando esse centro fica desregulado, tudo sai do controle. O sistema nervoso é afetado. A digestão fica bloqueada. As emoções se tornam instáveis. Por isso, esse erro que você repete toda manhã, levantar-se sem se reconectar com o seu centro, te afasta da sua própria energia. Isso te obriga a depender do externo para se sentir vivo, quando a fonte sempre esteve aí, bem abaixo do seu umbigo, esperando. E o melhor de tudo é que você não precisa de anos de prática para mudar isso, nem de rituais complicados. Você só precisa se lembrar de algo que antes era básico. Antes de sair para o mundo, acenda seu fogo interno. Porque quando esse centro está ativo e protegido, seu corpo para de sabotar sua mente e sua mente para de lutar contra seu corpo. Nos próximos minutos, você vai descobrir como fazer isso passo a passo.
Uma técnica simples, direta, física e espiritual ao mesmo tempo. Para que você pare de começar o dia desanimado e finalmente comece de dentro. Muito antes dos relógios, das redes sociais ou dos diagnósticos médicos. As civilizações antigas já entendiam algo que hoje estamos apenas redescobrindo, que no centro do corpo existe uma porta energética capaz de sustentá-lo. Tu equilíbrio, tu consciência. Essa porta é o umbigo. Na Índia, eles chamaram de Manipura, o terceiro chakra, o fogo interno, o lugar onde vive sua vontade, sua autoestima, sua força vital. Os sábios védicos diziam: quando Manipura se apaga, a alma perde a direção e o corpo busca fora o que perdeu por dentro. Por isso, no yoga e na meditação, isso também ocorre. Por isso, no yoga e na meditação, tudo começa ali, 3 dedos abaixo do umbigo, exatamente onde pulsa essa centelha que quase ninguém sente, mas todos precisamos. Na antiga China, os mestres taoístas falavam do Dantian inferior, um centro invisível, mas poderoso, um caldeirão onde se armazena a essência da vida. Eles imaginavam como um sol interno, um que precisava ser protegido do frio, do medo e desse excesso de pensamentos que nunca param. Porque eles entendiam algo muito simples: se o abdômen esfria, sua energia se apaga. Para eles, manter o calor nessa região não era um detalhe, era manter a alma viva. E quando um discípulo perdia o rumo, o mestre não fazia discursos complicados, nem dizia frases profundas de Instagram. Ele falava algo muito mais direto. Respire com o ventre, volte ao seu centro. No Japão, os samurais chamavam esse ponto de Ara. Ali vivia sua estabilidade emocional e seu poder no combate. Antes de qualquer confronto, eles ajustavam o fundoshi ao redor do abdômen. Não era apenas proteção física, mas uma forma de selar sua energia, de evitar que o medo os quebrasse por dentro. Porque para eles, perder o centro era perder tudo. Na Mesoamérica, maias e toltecas ensinavam que o umbigo era o eixo do nahual, o ponto onde o corpo e o espírito se conectam. Eles o cobriam com tecidos, símbolos e até mesmo cinzas sagradas durante os rituais. Eles sabiam que por ali fluía algo invisível, mas algo muito real que unia o ser humano ao cosmos. E se você voltar ainda mais no tempo, no Antigo Egito, o deus Ra, o Sol, era representado com um círculo dourado no abdômen, não na cabeça, não no peito, no centro. Simbolizava esse fogo divino que nasce de dentro. E aqui vem o que realmente impacta. Essas culturas não se conheciam entre si. Não compartilhavam idioma, nem mapas, nem teorias. E mesmo assim, todas chegavam à mesma conclusão. O umbigo não é uma cicatriz, é uma porta, um ponto de conexão entre o visível e o invisível, entre seu corpo e sua consciência. Com a modernidade, esquecemos disso. Começamos a tratar o corpo como uma máquina, a medir tudo, a explicar tudo e a nos desconectar do mais básico. Cobrimos essa sabedoria com roupas, telas e barulho cotidiano, e sem perceber, paramos de ouvir o nosso próprio centro. Mas o corpo não esquece. Cada vez que você sente ansiedade, vazio ou aquela sensação estranha de não estar totalmente presente, seu abdômen está falando com você. Tensão, frio, pressão ou um nó que você não sabe explicar. Não é por acaso, é sua energia tentando te lembrar de algo que antes era óbvio, que tudo começa no centro, que a vida se sustenta ali. E o mais curioso é que agora, séculos depois, a ciência começa a se aproximar dessa mesma ideia. O que antes era chamado de energia, hoje tem outro nome, o segundo cérebro. E o que vem agora, provavelmente, vai quebrar um pouco seus paradigmas. Porque esse conhecimento ancestral e a neurociência moderna estão dizendo exatamente a mesma coisa, mas usando outras palavras. Durante séculos, falava-se de um fogo interno abaixo do umbigo, algo que precisava ser cuidado de qualquer forma. Hoje sabemos que nessa região existe o sistema nervoso entérico.
Uma rede impressionante de mais de 100 milhões de neurônios espalhados por todo o intestino. Mais do que em toda a medula espinhal. Por isso o chamam de segundo cérebro. Ele não pensa como a sua mente racional, mas processa constantemente informações emocionais e energéticas. Aquela intuição que você sente, aquele nó no estômago quando algo não se encaixa, ou aquelas borboletas ao intuir algo importante. Você não está inventando isso. Seu corpo está falando com você. Esse centro funciona como um radar. Detecta o que você sente e o que acontece ao seu redor. Até mesmo antes que sua mente entenda. E é aqui que tudo se encaixa. Esse ponto físico coincide exatamente com o que as tradições chamavam de Manipura, ou Dantiana inferior. Para os antigos, era o lugar onde se armazena o Ki, a energia vital. Para a ciência moderna, é o eixo que regula a conexão entre o seu sistema nervoso central e o autônomo. Dois caminhos diferentes, chegando à mesma verdade. É quando esse centro fica bloqueado, por estresse, medo ou simplesmente desconexão. Tudo começa a falhar. A comunicação entre mente e corpo fica distorcida. Você respira pior. Você digere pior. Você pensa pior. O que antes fluía, agora pesa. E por isso, quando você está ansioso ou confuso, a primeira coisa que fica tensa é o abdômen. Não é por acaso. Seu segundo cérebro está tentando te proteger, enviando sinais que, francamente, você já ignora há anos. A ciência chama isso de comunicação bidirecional entre o cérebro e o abdômen. Seu corpo chama de sobrevivência. A espiritualidade chama de alinhamento entre corpo e espírito. A ciência dá outros nomes, mas a mensagem é a mesma. Seu abdômen não é um detalhe menor, é o núcleo de onde nasce sua energia vital. E aqui vem uma verdade incômoda que quase ninguém te conta, cada vez que você o negligencia, cada vez que o deixa exposto. Você começa a perder energia sem perceber. Não é algo dramático, é pior. É silencioso, um vazamento constante, que vai apagando sua luz pouco a pouco. Agora você vai entender como isso acontece. E mais importante, como reconhecer os sinais antes que isso te cobre um preço. Imagine seu corpo como um recipiente cheio de luz. Cada pensamento, cada emoção, cada respiração, soma ou subtrai. Mas há um ponto-chave, seu umbigo. Por onde essa luz pode escapar sem que você perceba? Quando você se levanta com o abdômen exposto, tenso ou frio. Esse portal fica aberto. E então acontece algo curioso. Não só a energia sai, também entra. Estresse do ambiente, emoções de outras pessoas, cargas que nem sequer são suas. Tudo circula sem filtro. E no começo você nem percebe, mas com o tempo aparece. Cansaço sem explicação, mente dispersa, aquela sensação estranha de vazio por dentro. Não é falta de energia, é que você está perdendo ela constantemente. Seu centro de poder, o chakra do umbigo, está desprotegido. E seu corpo, do jeito que pode, tenta compensar isso. Tensiona o abdômen, ativa o plexo solar, entra em modo de defesa. O problema? Essa tensão constante esgota seu sistema nervoso e te apaga por dentro. As culturas antigas já previam isso. Por isso, os samurais protegiam o ventre, os monges tibetanos o cobriam antes de meditar. Na Índia, aplicavam óleos nessa região. Não era misticismo barato, era pura observação. Eles sabiam que se o centro esfria, tudo se desorganiza, e a ciência, mais uma vez, começa a concordar. O sistema nervoso entérico, seu segundo cérebro, reage ao estresse como se estivesse sob uma ameaça real. E quando isso acontece, consome uma quantidade brutal de energia. Por isso você pode se levantar, checar o celular, entrar nesse ciclo de pressa, barulho mental e se sentir exausto sem ter feito praticamente nada. Você está processando mais do que imagina, e muitas vezes coisas que nem sequer pertencem a você. Os sinais estão aí, claros. Você acorda cansado, mesmo tendo dormido bem. Sente inchaço, digestão lenta, peso interno.
Percebe frio ou vazio no abdômen, irritabilidade, insônia ou até mesmo uma empatia exagerada que te deixa sem energia. O problema não é sentir, o problema é não ter limites. O umbigo é uma porta, se estiver completamente aberta, tudo entra. E se você a fecha à força, nada flui. O equilíbrio está em protegê-la, sem bloqueá-la. Como um fogo em um altar contido, mas vivo. E aqui vem a parte que muda tudo. Todas as manhãs, antes de sair para o mundo, faça a si mesmo uma pergunta simples, mas brutalmente honesta. Meu centro está protegido ou exposto? Estou gerando energia ou deixando ela escapar? Porque esse vazamento invisível, repetido todos os dias, é a razão silenciosa pela qual você se sente sem vitalidade e não sabe o porquê. E o melhor é que você pode reverter isso, não em meses, não em semanas, em 2 minutos, com uma prática tão simples que custa acreditar que funciona. Mas funciona, porque não se trata de complexidade. Se trata de presença. Apenas 2 minutos, bem feitos, podem reativar seu centro ou selar sua energia e devolver aquela sensação de controle interno. Veja como fazer isso. Primeiro passo: respiração direcionada. Assim que acordar, sente-se ou permaneça deitado. Uma mão no peito, a outra no umbigo. Inspire devagar, profundamente, levando o ar para baixo, em direção à mão que está no abdômen. O peito mal se move. O abdômen, sim? Isso é respirar de verdade. Essa respiração ativa o sistema parasimpático que te acalma, te repara e estabiliza sua energia. Faça isso por 2 ou 3 minutos, não mais. Você vai notar como a mente diminui o volume e o corpo começa a se aquecer de dentro para fora. Segundo passo, proteção física. Depois de respirar, cubra seu umbigo de forma consciente. Você não precisa de nada estranho. Um pedaço de tecido, um curativo ou simplesmente sua roupa, mas com intenção. Esse contato envia um sinal direto para o seu cérebro. Volte ao centro. Ativa terminações nervosas, reforça seu foco. E durante o dia, principalmente em ambientes carregados ou com muita gente, faz uma diferença enorme em como você se sente. Terceiro passo, massagem seladora. Uma gota de óleo de coco, de gergelim. Até mesmo azeite de oliva. Movimentos suaves ao redor do umbigo, em círculos, no sentido horário. Não é estética, é ativação. Esse movimento gera calor, desperta o plexo solar. E no final, uma leve pressão no centro, como se você fechasse o sistema. Como se dissesse, isso fica aqui. Quarto passo, intenção mental. Enquanto faz tudo isso, repita em silêncio uma frase. Simples. Direta. Minha energia me pertence. Nada externo pode me tirar do meu centro. Mas não diga isso como um papagaio. Sinta, porque nesse momento você está marcando o território interno. Você está lembrando seu corpo de quem manda. Faça esse protocolo toda manhã. Antes do celular, antes do barulho, antes do mundo. E você vai começar a notar algo que não dá para fingir. Sua energia para de escapar e começa, finalmente, a ficar com você. Em questão de dias, você começa a perceber, você dorme melhor. Você pensa com mais clareza, suas emoções deixam de ser uma montanha russa, e não porque o mundo tenha mudado, mas porque você recuperou o controle da sua própria energia. Porque aqui tem algo fundamental, o poder não desaparece, ele se dispersa. E cada respiração consciente, cada pequeno gesto com intenção. É como recolher esses pedaços que você ia perdendo, sem perceber. Quando você integra esse protocolo na sua manhã, algo muda. Não é espetacular no começo, é sutil. Mas é profundo, começa como mais uma rotina. E em poucos dias seu corpo responde. Você respira de forma diferente, sua mente para de funcionar a 1000 por hora. Esse ruído interno constante diminui. E o que antes era caos, começa a se organizar. A energia que antes se perdia sem direção, agora flui com propósito. Você acorda com mais vitalidade, sem depender tanto do café, nem de estímulos externos para começar. Seu corpo volta a fazer o que sabe fazer. Autorregular-se. O cansaço se transforma em presença. A ansiedade se transforma em calma.
E quando passam algumas semanas, já não é sutil, é evidente. Você dorme profundamente, acorda leve, sem aquela névoa mental que antes parecia normal. Sua digestão melhora. Sua pele muda, seu estado emocional se estabiliza. Não é mágica, é energia bem administrada. Mas há algo ainda mais interessante. Você começa a sentir, de verdade. Você percebe quando um lugar te drena e quando faz você se expandir. Quando uma pessoa te soma e quando ela te esvazia, você já não absorve tudo como antes. Começa a filtrar, a escolher, a se proteger sem esforço. Isso é sinal de que seu centro está ativo de novo. Algumas pessoas descrevem isso como um magnetismo tranquilo. Você não precisa fazer nada especial. Você simplesmente está em equilíbrio. E esse equilíbrio deixa de ser algo que você persegue e se torna o seu estado natural. Sua mente para de mendigar validação lá fora. Porque dentro existe uma estabilidade que sustenta tudo. E o curioso é que isso é perceptível. No jeito que você fala, no jeito que você olha, no jeito que você entra em um lugar. Há mais calma, mais presença, mais clareza. E não depende de acreditar ou não acreditar. Funciona porque você trabalha com sua biologia. Você está reeducando o seu sistema nervoso. Você respira e ativa o nervo vago. Estimula o abdômen e desperta terminações nervosas. Você foca sua mente e reorganiza sua energia. Não é uma coisa ou outra. É tudo funcionando em conjunto. Com o tempo, amanhã deixa de ser um começo automático e vira um momento de reconexão. Você não sai mais para o mundo com pressa ou sentindo falta de algo. Você age a partir de dentro, sua energia para de reagir e começa a irradiar. E essa mudança, mesmo que pareça pequena, transforma tudo: seu estado de espírito, seus relacionamentos, sua capacidade de criar. Porque quando você está centrado, a vida começa a se alinhar com você. Seu entorno responde de forma diferente. As coisas fluem. As coincidências deixam de parecer obra do acaso. No entanto, se você chegou até aqui, há algo que você precisa aceitar. Mesmo que doa. Você não pode mais se enganar, porque no fundo você sabe, faz tempo que sente que algo não se encaixa. Que você está cansado de viver no automático, de se perder, de não se reconhecer totalmente. E mesmo assim, aqui está você, ouvindo, sentindo, aguentando o desconforto. Nem todo mundo faz isso. Então quero que você faça algo corajoso. Escreva nos comentários: hoje eu paro de me abandonar. Não é uma frase bonita, é uma promessa que você faz a si mesmo. Daquelas que, se você quebrar de novo, não vai mais poder fingir que não sabia. Esse é o sinal. Seu fogo interno está aceso. E isso não é o fim. É o início de uma nova forma de viver. Porque essa prática não só muda a sua energia, muda a forma como você vê tudo, abre uma porta mais profunda para a sua consciência, para o seu propósito. E seu umbigo foi seu primeiro vínculo com a vida. Antes de respirar por conta própria, esse ponto te conectava ao universo através da sua mãe. Por ali chegava tudo: alimento, calor, segurança. E embora o cordão tenha sido cortado, a conexão não desapareceu. Ela continua aí, esperando que você se lembre dela, cada vez que você coloca as mãos sobre o seu abdômen, cada respiração consciente, cada resto de cuidado. Você está dizendo ao seu corpo: estou aqui. É a alma voltando para casa. Porque quando você cuida do seu centro, tudo responde. O verdadeiro erro não é físico, é esquecer esse vínculo, esquecer que seu corpo não precisa só de comida, precisa de atenção, silêncio, presença. Vivemos buscando soluções fora, sem perceber que a fonte está dentro, sempre esteve aí. Quando você volta para o seu centro, tudo muda. A energia para de escapar, a mente se acalma, as emoções se organizam e a intuição se acende. Você começa a decidir a partir da clareza, não a partir do medo. Você começa a perceber que aquilo que buscava fora já estava dentro. E aqui vem o mais poderoso de tudo: sua energia te acompanha. Se você a alimenta com preocupação, ela se apaga. Se você a direciona com intenção, ela cresce. Você não precisa acreditar em nada estranho.
Só precisa estar presente. 2 minutos, nada mais. Amanhã, quando você abrir os olhos, não corra, não olhe para o celular. Faça uma pausa. Coloque a mão no seu abdômen. Respire. Sinta. Esse gesto tão simples pode mudar completamente o seu dia. A diferença entre continuar no automático ou começar com propósito. Porque o segredo não está em uma técnica mágica. Está em lembrar de algo básico. Seu corpo é o lugar onde vive sua energia. Se você cuida dele, ele te guia. Se você o escuta, ele te traz de volta ao seu centro. Este é o momento. Não continue funcionando pela metade quando você tem tudo aí dentro. Comece hoje. 2 minutos, uma respiração, uma intenção. E observe como pouco a pouco tudo começa a mudar.